Graça e paz, irmãos. Boa tarde, como estamos? Irmãos, gostaria de passar uma série de palavras para os irmãos em favor, em prol do crescimento, do romper, do agir dos irmãos. Creio que vai ser uma bênção para todos nós. Amém? Tanto para vocês quanto para mim, né? Vai ser um movimento precioso. Em torno de 5 minutinhos por dia para realmente poder abençoar a sua vida, amém? E eu gostaria de começar falando sobre vida e disciplina. Né? Primeira coisa que eu queria passar para os irmãos é referente à disciplina, realmente estarmos rompendo e avançando referente à disciplina, né? De orarmos, de buscarmos em nossa vida, amém, irmãos? Olha só o que diz em Efésios 5, do 15 ao 16: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, amém, irmãos? Então nós precisamos buscar, precisamos andar não como nécios, mas como sábios, amém? Vamos ver então, referente à disciplina, o que é disciplina, oração, jejum, palavra, né, os nossos hábitos maus, os nossos hábitos bons, vamos estar vendo um pouquinho hoje. Eu queria ver com os irmãos, para entender melhor o que é, né, a disciplina. Então a disciplina ela é diferente de lei, ela não é lei, amém, irmãos? Até quando nós vivemos referente à vida de Cristo, os irmãos têm que entender que não é lei, tá? A lei é o que era antigamente. Nós vivíamos na lei antigamente, hoje nós vivemos na graça do Senhor, amém? Então há diferença entre disciplina e lei, amém, irmãos? A lei é aquilo que é imposto para você e você é obrigado a cumprir aquilo, senão há penitência. A disciplina não. Também há penitência referente à disciplina, porque se você não cumprir, eu quero entrar numa dieta, mas eu nunca consigo cumprir a dieta, eu vou viver gordo, né? Agora, se você cumprir, se você entrar na disciplina, você vai ter os resultados, amém? Se você não orar, irmão, quem vai perder é você. E é isso que eu queria entrar. Você é livre, o tempo referente ao tempo de oração, você é livre pelo tipo de oração, pela intensidade, mas saiba, irmãos, que a disciplina é a chave do sucesso, né? Há poder numa oração, há poder, você consegue abrir portas quando você ora, quando você busca, quando você está em concordância, né, com o Senhor, né? Deus não está impedindo de alguma forma você de buscar Ele, bem pelo contrário, o Senhor, Ele é infinito. O Senhor, quanto mais você buscar, mais você vai ter do Senhor, mais você vai receber do Senhor. Então Ele está de braços abertos para receber você, então busca Ele. O que é disciplina, irmãos? Vamos ver aqui o fundamento da vida, amém? Provérbios 21:16 nos diz assim: o homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Olha só, Provérbios 5:23 diz assim: ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Olha Provérbios 6:23: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e a repreensão da disciplina são caminho da vida. Olha só, tem vários versículos, irmãos, nos dizendo que nós precisamos disciplinar, né, a nossa vida. Amém? Então, em tudo, irmãos, em tudo que você vai fazer, você precisa de disciplina. Até para você escovar os dentes de manhã. Eu gosto de ver as gurias aqui, que é uma dificuldade, é um brigueiro, né? Para a gente conseguir fazer ela entrar no ritmo. Mas depois que você tem a disciplina, que você acostuma, você não consegue levantar sem escovar os dentes. E assim eu espero que seja na sua vida, né? Olha só, irmãos, o crescimento ele tem níveis, ênfases e fases. Amém? O conhecimento, como é que nós venhamos a conhecer, né, a palavra do Senhor? Nós precisamos ler, precisamos meditar, precisamos estudar, nós precisamos, irmãos, comer a palavra, ruminar a palavra, né? Depois que você estuda a palavra, depois que você tem conhecimento, aí vem as tribulações, as dificuldades da vida, e ninguém sai de uma tribulação do mesmo jeito que entrou, irmãos, né? Você tem a opção de você sair como derrotado, você sair como vencedor. Amém? Se você busca sabedoria no Senhor, se você procura avançar e romper, dar a resposta certa, você vai sair como um vencedor, você vai aprender. Depois você já leu, já estudou,
estudou, já buscou, já comeu da palavra, já passou por dificuldades, onde pôde usar aquilo que aprendeu na palavra, vem os desafios da sua vida. Você vai poder liderar, você vai poder pregar, você vai poder dar aula. Basta você buscar isso, irmãos. Basta você buscar a ser usado, a se deixar instruir, se deixar ser instruído, ensinável, a investir nos cursos, CTL, cursão. Eu quero ser líder de célula, eu quero ser líder de treinamento. Irmãos, basta você buscar. Amém, irmãos? E a nossa fé, né? Nossa fé, você precisa confessar a palavra de Deus, você precisa acompanhar a obra, você precisa, sabe, ser cheio daquilo que você vive. Amém, irmãos? Olha só, a disciplina é um dos grandes fatores de crescimento. A unção é o mais importante, ela faz tudo, né, irmãos? O que é unção, irmãos? Unção, ela não é natural. Unção, ela não depende da organização, ela é sobrenatural. Mas um homem sem unção é como um carro sem combustível. Amém? Você é um carro, mas você não tem combustível, você não consegue avançar, né? E da mesma forma, você tem Deus dentro de você, né? E você tem a unção do Senhor. Só que você precisa se instruir, né? Você precisa se disciplinar para você se capacitar e se deixar ser usado pelo Senhor. A unção, ela só vem com a disciplina de vida, irmãos. A disciplina contribui com o crescimento. Amém? Nós precisamos, irmãos, trazer a palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Nós precisamos romper com isso. Como é que você faz isso? Disciplinando a sua vida, né, para o crescimento através da palavra. A palavra de Deus, ela vem através de nós como metanoia, como transformação de mente. A gente precisa renovar a nossa mentalidade através do ouvir, através do ler a palavra, do estudar, do memorizar, meditar e confessar, em falar a palavra. Basicamente 5 modos de adquirir o conhecimento sólido da palavra de Deus. Vamos lá: ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar e falar a palavra. Aqui eu até falei 6, né? Mas você precisa também falar a palavra, amém, irmãos? Começamos a aprender a palavra e saber sobre Deus primeiro através do ouvir. Alguém falou para você. Ouvir a palavra é uma parte importante do crescimento cristão. Ouvimos os mestres de Deus quando nos explicam a palavra. Nós ouvimos o pastor, nós ouvimos o líder, nós ouvimos os irmãos quando estão passando, ministrando a palavra do Senhor. Robson, eu posso ir atrás de outras palavras? Não tem problema, irmãos, de você ir atrás de outra palavra, de outras pessoas, né? Outra igreja, alguma coisa assim que venha ministrar. Mas nós temos um amplo e rico, né, irmãos, como é que eu vou dizer, biblioteca de palavras, né, da nossa visão que a videira nos traz, que tem o pastor Luiz, tem vários pastores, tem todas as palavras, todas as ministrações que falam referente à graça do Senhor. E daqui a pouco você vai ouvir a palavra de outro pastor e vai dar confusão na sua mente, que tem muitos pastores que misturam graça com a lei. Então nós vivemos a graça do Senhor. Amém? Olha só, Moisés instruiu os líderes a lerem a lei todos os dias da sua vida. Olha, Deuteronômio 17:19 diz assim: e o terá consigo, e nele ele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras da lei e esse estatuto para cumprir. Amém, irmãos? Vê que maravilhoso é, irmãos. Dentro desse Deuteronômio 17:19, nós podemos aprender 3 coisas, irmãos: aprender a temer o Senhor, a guardar a palavra e a praticá-la. Isso é maravilhoso, nós precisamos seguir nessa ordem. Olha o que Paulo fala, ordena a Timóteo. Olha só, 1 Timóteo 4:3 nos diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. João diz que somos abençoados se lemos e guardamos a palavra de Deus. Apocalipse 1:13 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as causas nela escrita, pois o tempo está próximo. Olha só, há vários
vários versículos, irmãos, que nos falam referente a nós estarmos estudando constantemente a palavra do Senhor. Né? Muitos nunca leram a palavra de Deus, não sabem onde começa, não sabem onde termina. Eu desafio você. Se você lê 3 versículos por dia e no domingo você lê capítulos. Se você lê 3 capítulos por dia e no domingo você lê 4, em um ano você lê toda a palavra de Deus. Mas contudo, ler não é o suficiente. Porque após 3 dias você já esqueceu daquilo que você leu, você já absorveu em torno de 30%. Né? Nós precisamos realmente ouvir, ler, meditar, ruminar a palavra, decorar aquele versículo, buscar naquilo para que aquilo grave na sua cabeça. Aí, olha só, Paulo elogiou os crentes bereanos porque eles não aceitaram simplesmente o ensino de alguém, mas eles iam verificar se realmente era verdade, né, nas Escrituras. Atos 17:11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os tessalônicos, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as causas eram de fato assim. Isso é precioso, irmãos. O que nós precisamos? Há 4 ingredientes básicos para um bom programa, de estudo bíblico. Primeiro, investigação pessoal, regular e consistente. Isso significa não só ouvir sobre as descobertas de alguém, mas descobrir por si mesmo as verdades bíblicas. E isso é precioso. Esboçar os livros, enumerá-lo, título, versículo, chave ali, datas, observações, dificuldades, isso é precioso, irmãos. Fazer uso de uma chave bíblica, pesquisar em livros de estudos bíblicos, ir a fundo, ir procurar em mapas onde que foi, onde que aconteceu, com quem foi, por que aconteceu, por que essa situação, não se basear só em um versículo, mas ir mais profundo, ir atrás, buscar lá o capítulo, por que é que chegou, como que chegaram ali, por que aconteceu. Isso é precioso, É a disciplina do estudo da palavra. Só quando começamos a estudar a Bíblia por nós mesmos que começamos a crescer e amadurecer. Ao aprendermos a cavar os tesouros ocultos da palavra, teremos alimento espiritual para alimentar a outros. Isso é precioso. Quando você entende o porquê, você consegue explicar para os outros. Isso é precioso demais. Você precisa disso, irmãos. Amém? O estudo é um tipo específico de experiência que, mediante a cuidadosa observação, levamos o pensamento a mover numa determinada direção. Por exemplo, o estudo de um livro. À medida que estudamos o livro, nossos pensamentos assumem uma ordem que se conforma à do livro. Não é verdade? Quando feito com concentração, percepção e repetição, formam-se hábitos arraigados de pensamentos, que você consegue destrinchar, absorver daquele estudo que você está tendo. Olha só, Deuteronômio 11:18 nos diz assim: o Antigo Testamento instruiu no sentido de as leis serem escritas nas portas, nos umbrais das casas, atadas nos punhos, de sorte que estejamos por frontal entre vossos olhos, esteja sempre em vossos olhos. Evidentemente, no Novo Testamento substitui a lei das escritas nos umbrais das casas por as leis escritas no coração. Amém? E nos leva a Jesus, nosso mestre inteiro e sempre presente. Amém, irmãos? Hoje Deus vive, hoje Deus age com graça, vive no nosso coração. A finalidade dessa instrução era dirigir a mente de forma repetida e regular os certos modos de pensamentos referentes a Deus e às revelações humanas. Eu creio, irmãos, que você consegue absorver aquilo que você repete, aquilo que repetidamente você absorve, irmãos. Então você olha um versículo, hoje eu postei um versículo ali referente a Paulo, abençoando ali, falando referente à vida de Éfeso, e como precioso, irmãos, é você poder decorar uma oração, usar aquilo como uma oração para você mesmo, Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento das tuas verdades, da tamanha grandeza, do teu poder, do teu mover. Isso é maravilhoso, irmãos.
Amém? Então você precisa buscar isso daí. Devemos entender uma vez mais os que arraigados hábitos de pensamentos, né, Deus está botando na nossa vida. O que estudamos determina que tipo de hábitos devem ser formados em nossa vida. Aquilo que você se instrui, aquilo que você se enche, aquilo que você absorve, irmãos, é aquilo que vai definir os atos que você vai viver, a forma que você vai viver. Por isso é que Paulo insistia que nós ocupássemos das melhores coisas, as coisas que são verdadeiras, respeitáveis, das coisas que são justas, amáveis e boas, de boas fama. Isso é precioso. Olha o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha que precioso, irmãos. Amém? Então ocupe a sua mente com coisas boas, ocupe a sua mente com o que tem de melhor de Deus para você. Eu gosto de dizer que nós temos dois animais dentro de nós, o que é o cachorro, que significa carne, e o que é o espírito. Amém? O que você alimentar mais vai definir você. Se você alimentar mais a sua carne vai dominar você. Se você alimentar mais o espírito vai dominar você. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.